Então, continuando esse movimento todo, eu quero que você abra a sua Bíblia, se você ainda não abriu, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, no verso número 46. Quem já abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga socorro. Opa, ouvi socorro aí, joga a boia. Olha aí, diáconos, quem não conseguiu. Poxa, irmãos, olha só que coisa linda, irmão. Não tem como você... Não, peraí. Coisa linda, Jesus! Glória. Agora você não tem mais desculpa. Não achei, pastor. É, graças a Deus. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 46. Antes da gente... Vamos ler o capítulo, o versículo, né? Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer... Você diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Diga: seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Ah, meu amado, você pode sentir desde o início desse culto o Espírito de Deus, como foi falado aqui, está nesse lugar. Você pode senti-lo, você pode glorificar o nome dele. Ele está aqui para transformar alguma coisa dentro de mim, dentro de você. Ele nos trouxe aqui nessa noite com um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus tem um propósito para você. Ele tinha um propósito para esse cego. Já aconteceu contigo? Fazer aquela... Vem cá, David. Davi, imagina, estou andando na rua, fica lá do lado de lá. Já aconteceu contigo? Uma unha encravada, um pé machucado. Você foi chutar uma bola, arrancou o tampão, machucou o pé de alguma forma. Quando você machuca o pé, geralmente não parece que só porque você está com o pé machucado todo mundo pisa no seu pé? É ou não é? É uma regra não escrita da vida, né? Machucou o pé, todo mundo tem que pisar no seu pé. E aí, você machucou o pé, tá com alguma coisa, aí você tá mancando. Ai, meu pé, alguém pisou, como é que tá doendo? Aí você tá andando na rua, né? Você tá mancando. Só que nem se você tá andando na rua mancando, que você tá sentindo dor, aí você vê lá ao longo um amigo que você não via há muito tempo. Aí você tá andando mancando. Oi, Davi, tudo bom, Davi? Como é que você tá, cara? Beleza? Aí você abraça o amigo, né? Aí começa a conversar com ele, né? Ele pergunta: o que você tem? Aí você fala: pô, cara, tô com a unha encravada aqui, não tô conseguindo arranjar uma manicure decente, tá doendo pra caramba. Mas fala aí, cara, e a tua vida, como é que tá? Aí ele começa a dizer, né? Pô, cara, casei, separei, não deu certo, a mulher só queria meu dinheiro, e agora eu tô tentando reerguer minha vida. Aí tu começa a falar com ele: pô, cara, fica assim não, bicho, fica assim não, é assim mesmo, na vida é cheia de erro e acerto, né? Uma hora você acerta, outra você erra, mas o negócio é levantar a cabeça, continuar. E aí você conversando com ele, você esquece que teu pé tava doendo, você começa a andar normal, não é assim? É ou não é assim? Aí tu começa a andar normal, às vezes o pé tá doendo, vocês conversando, fala: pô, cara, valeu mesmo, pô, bom te ver, hein? Aí ele vira e fala: vem cá, cara, mas teu pé não tava doendo? Aí tu fala: ih, é mesmo, foi mal. Valeu. Já aconteceu contigo? Não é? Sabe por quê, meus irmãos? É porque quando a gente tem uma dor,
seja no corpo, seja em qualquer instância, a nossa tendência é olhar para a dor. A nossa tendência é focar no problema. Mas sabe o que o Espírito Santo quer começar a falar conosco nessa noite? Sabe qual é o segredo para que você consiga transcender a dor, transcender ao problema? Tire o foco do seu problema. Tire o foco da sua dor. Para de olhar para aquilo que dói. Você consegue falar para o teu irmão? Tira o foco do problema. O problema do problema é que nós vivemos numa época de gente egoísta. Nós vivemos numa época que é muito difícil esquecer do problema, esquecer da dor. Sabe por quê? Porque tá todo mundo de olho só no seu próprio umbigo. Tá todo mundo de olho só na sua própria vida. Ninguém quer saber da dor do outro. Ninguém quer saber do problema do outro. Todo mundo só quer saber do seu próprio problema. Aí você vai conversar do seu problema com uma pessoa. Poxa, Tayane, eu tô passando por um problema assim, assim, assado. Vê se você não reconhece essa cena. Tayane, eu tô conversando, poxa, Tayane, tô passando por isso, aquilo, precisava tanto me abrir com alguém, tô passando por essa questão aqui. Aí a Tayane vira e fala, você tá passando por isso? Mas você nem imagina, eu tô passando por uma coisa muito pior que isso. Meu problema, seu problema não chega nem aos pés do meu. E aí começa a falar do problema dela. Aí o teu problema some, né? Porque você queria falar do problema, mas a pessoa passa por cima. Aí começa, eu acho muito engraçado, tem gente que fala assim, se eu fosse contar tudo que eu passo, minha vida dava para escrever um livro. Né? Já ouviu isso? É um livro de terror, né, meu irmão? Tá? Por quê? Porque é sempre o meu problema que é maior que o seu. A minha dificuldade é maior que a sua. Eu sempre sofro mais do que você. Seu problema, é fichinha perto do que eu passo, não é assim? A gente fala, o meu problema, a minha dificuldade, a minha luta. A gente toma posse da desgraça. A gente toma posse da desgraça. É o meu problema, é a minha luta, é a minha dificuldade, né? A gente já toma posse, é meu. Ou alguém, aí você pode dizer assim, pastor, você está falando isso aí, mas você não sabe o que eu vivo, não é assim? O pastor ficar falando isso, né? Que deve estar tudo bem na vida dele, né? Deve estar as mil maravilhas, não sabe como é que é a minha vida. Eu queria que você virasse para o teu irmão nessa noite, olhasse bem nos olhos dele e perguntasse assim, e eu, você sabe o que eu vivo? Você sabe o que eu vivo? Você conhece os meus problemas? Como é que você vai conseguir tirar essa conclusão? Que o seu problema é que importa, que a sua dificuldade é maior do que a minha, que eu falo assim contigo porque eu não conheço a sua vida. Você conhece a minha? Você conhece a vida do irmão que está do teu lado? Como é que você pode tirar essa conclusão? É porque a gente quer que alguém olhe pra gente. A gente quer chamar atenção. É verdade. No fundo é isso. A gente quer chamar atenção. Consciente ou inconscientemente, a gente quer que pessoas olhem para nós. E nessa noite, queria trazer rapidinho sobre essa camarada aqui, essa personagem que queria chamar atenção, queria que pessoas olhassem para ele. Vamos lá? Marcos capítulo 10, verso 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, Jesus, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia não fala se ele nasceu cego, a Bíblia não diz se ele ficou cego, mas venhamos e convenhamos, nascer cego ou ficar cego durante a vida é uma coisa terrível de qualquer forma, não é? Então Bartimeu, ele tinha uma limitação, uma grande limitação. Qual era a grande limitação de Bartimeu? Era cego. E a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho mendigando. Por quê?
Porque naquela época a pessoa que ela tinha algum tipo de deficiência, ela não podia trabalhar para o seu próprio sustento. Naquela cultura e naquela época, então ele precisava viver da mendicância ou de um pequeno fundo que era destinado aos órfãos e às viúvas que o templo liberava. Ele vivia da carência alheia, ele vivia da solidariedade alheia, ele estava mendigando. Por que ele mendigava? Porque ele precisava se alimentar, ele precisava sobreviver. Então Bartimeu, ele tinha uma limitação e ele tinha uma necessidade. Quem aqui tem uma limitação, levanta a mão. Meu irmão, se você disser que você não tem uma limitação, eu vou ficar muito cabreiro com você. Quem aqui tem necessidades? Impossível, né? Nesse momento mesmo, você pode ter uma necessidade. Quiser um café, levanta a mão. Quiser uma água, levanta a mão. Então Bartimeu tinha uma limitação. Nós temos limitações. Bartimeu tinha necessidades. Nós temos necessidades. Verso 47. E ouvindo que Jesus de Nazaré, ouvindo que era Jesus de Nazaré que ia passar por aquele lugar, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. Algumas traduções dizem: tem compaixão de mim. Outras traduções dizem: tem misericórdia de mim. Bom, compaixão, misericórdia, o que importa é que aquele cego começou a clamar. Ele começou a clamar. A Bíblia não diz no verso 46 que enquanto ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, que ele estava clamando. Ele estava ali na sua mendicância, estendendo a sua mão e vivendo daquilo que lhe davam. Ele não gritava, ele não ficava reclamando com ninguém dos seus problemas, ele não ficava choramingando, ele não ficava murmurando, ele tentava sobreviver. Mas quando ele ouviu que Jesus ia passar onde ele estava, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe o que eu aprendo com Bartimeu? Irmãos, muitos de nós, todo mundo tem problema. Isso aqui é uma pergunta que eu sei a resposta. Quem aqui tem problema? Claro, quem não tem problema? Quem aqui tem dificuldade? Luta, problema, gigantes, muralhas. Só que você sabe qual é o nosso? O nosso problema é sair contando o nosso problema para qualquer um. Não é assim? Tem gente que todo mundo sabe a dificuldade que ela tem, todo mundo sabe o problema que ele vive, todo mundo sabe o que ele passa, o que ela passa. Porque se ele veio Davi, ai Davi, eu estou passando por um problema. Se ele veio pastor dele, ai dele, você não sabe o que eu vivo. Se ele veio Alexandre, meu Deus. Bartimeu não falava para ninguém, mas ele sabia que ele precisava clamar para aquele que podia resolver o seu problema. Para de ficar choramingando, para de ficar murmurando, para de ficar reclamando com todo mundo. Deixa eu te falar, leva o teu problema para aquele que pode resolver. Jesus, o filho de Davi, leva o teu problema para os pés dele. Pastor, mas a Bíblia diz que a gente tem que confessar nossos pecados aos outros, a gente tem que conversar sobre os nossos problemas com uns aos outros. Sim, com certeza, mas não com metade de Anchieta nem de Olinda. É com aqueles mais chegados, com aqueles que você sabe que podem te ajudar, te estender a mão, orar por você, te aconselhar. Sabe por que tem as pessoas gostam de ficar falando para todo mundo que vive, o que passa o problema? Eu criei um tema, eu criei uns neologismos assim muito doidos. Outro dia eu estava falando com o pastor Rodrigo, eu falei: eu acredito no efeito Eichler. Ele falou: efeito Eichler? Que é isso? Eu falei: não, é um negócio que eu criei. E eu também tenho um termo que eu acho esse termo muito interessante, é o coitadismo. Eu não sei se isso existe, não sei se é um neologismo também. Coitadismo, sabe o que é o coitadismo? É aquela pessoa que gosta de ser a coitada, aquela pessoa que gosta de ser a sofrida. Meu Deus, esse tipo de... veio da coitadolândia. A pessoa veio da coitadolândia, cheia de coitadismo. Ai, minha vida. Aí chega: irmão, tudo bem? Tudo bem.
Não, irmão, tá bem, Deus vai operar. Não. É aquela pessoa que conta tudo que passa para que as pessoas fiquem, tadinha dela, sofre tanto, né? Ah, coitadinha. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Coitadismo não leva ninguém a lugar nenhum. Coitadismo, no máximo, faz as pessoas terem pena de você. Mas deixa eu te falar, pena também não faz nada por ninguém. Nada. Aquele homem sabia a quem ele deveria clamar. E deixa eu te falar uma coisa, nessa noite, se você precisa levar os teus problemas para alguém, é claro que muitas vezes quando você leva o teu problema para o irmão que é cheio de Deus, que é servo do Senhor, que tem sabedoria, ele pode ser usado por Deus para te ajudar no teu problema. Mas é isso, não sabe, irmão, com esse coitadismo não, chorando para todo mundo, se achando todo mundo não. Leve o teu problema para os pés daquele que pode resolvê-lo e fazer obra completa, Jesus. Vamos zerar a população da Coitadolândia. Vamos fechar as portas da Coitadolândia. Fala pro teu irmão que está ao teu lado, para de chorar, neném. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas sabe o que ele fazia? Se fosse essa geração, irmão, se a Bíblia tivesse escrito nessa geração, ia ser assim: e muitos o repreendiam para que ele se calasse, e ele se calava, entrava no seu quarto e ficava em depressão. Seria essa. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, e ele se calava, botava um textão na rede social e ficava triste em casa. Porém a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Meu irmão, você consegue entender isso? A questão é que Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca enganou ninguém. No mundo tereis aflições. Ele falou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que, meu amado, as lutas virão mesmo. As lutas vão vir. Deixa eu te falar mais. As dificuldades vão vir. E não vão vir uma vez só, não. A dificuldade vai vir. E quando você conseguir superar, vai vir outra. E quando você conseguir superar, vai vir mais uma. E talvez até o final da sua vida, a dificuldade vai bater a sua porta. Muitos serão usados pelo diabo para tentar te derrubar. Muitos vão ser usados pelo diabo para tentar te desanimar. Pessoas, situações, muitos vão ser usados pelo diabo para te dar literalmente uma palavra maldita, dizendo, você não vai conseguir. Aqueles homens que mandavam Bartimeu, olha só que sério isso, irmãos. Sabe, quando eu tiro o óculos é sério. A Bíblia diz que viraram para Bartimeu e disseram assim, ó, muitos o repreendiam para que ele se calasse. No meio da multidão, homens chegavam para dizer, ô cego, cala a boca, fica quieto, ele não vai te ouvir não. E talvez muitos daqueles homens que mandavam ele se calar fariam parte dos discípulos de Jesus. Talvez muitos daqueles que disseram, ó, fica quieto, o mestre não vai te ouvir, eram os próprios discípulos. Muitas vezes Deus vai usar até pessoas que se dizem de Deus para tentar derrubar a tua vida, para tentar te desanimar. Isso é fato. Mas diante das dores, Bartimeu fez uma escolha. Diante das dores, Bartimeu fez uma escolha. Quando disseram, cala a boca, ele não vai te ouvir, Bartimeu escolheu não desistir. Bartimeu, ele escolheu lutar. Fala para o irmão que está do teu lado, você tem uma escolha. Ninguém pode dizer para você o que você tem que fazer.
Ninguém vai decretar na tua vida o que você perdeu ou o que você vai deixar de ter. Você tem uma escolha diante das dificuldades. As dificuldades sempre vão vir, as lutas sempre vão vir, as barreiras sempre vão se levantar, mas você tem uma escolha. E sabe que escolha é essa? A sua escolha é se deixar levar, é se deixar derrubar, é se deixar desanimar, é parar com o plano que Deus tem na tua vida, ou você pode gritar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A escolha é sua. Você escolhe não desistir. Você escolhe não parar. Aquele homem tinha uma escolha. Ele poderia se deixar intimidar pela multidão, desistir e ir embora, mas ele escolheu clamar cada vez mais alto. Você tem uma escolha. Você não precisa ir por um caminho que todo mundo vai. A sua mãe nunca te disse que você não é igual a todo mundo? Pois é, você não é. Você tem uma escolha diante da dificuldade. Talvez você não conseguiu escolher o problema pelo qual você está passando, mas dentro do problema você tem uma escolha: desistir ou continuar lutando. Você pode desistir e deixar de viver tudo o que Deus preparou para você. E Deus preparou grandes coisas para você. Mas se você desistir, você vai perder tudo aquilo que Ele preparou para a tua vida. Perceba, olha só o que fala aqui no verso de número 49, 10:49. Quando aquele homem não cedeu à multidão, não cedeu às dificuldades, não desistiu no meio do caminho, ele continuou perseverando, ele continuou clamando, ele escolheu lutar. A Bíblia diz que no verso 49, Jesus parando. Fala pro teu irmão: Jesus parou para aquele homem. Jesus parou para aquele homem. Jesus para o universo todo por você. Ele para tudo por você. Jesus parando disse que o chamassem. E o chamaram dizendo: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Segura a pessoa que está do teu lado, segura a mão da pessoa que está do teu lado aí, irmão, em nome de Jesus. Segura forte a mão desse homem, dessa mulher de Deus que está aí do teu lado, desse homem, dessa mulher de Deus que está recebendo essa palavra nessa noite, está sendo ministrada pelo Espírito Santo, segurando bem forte. Fala assim para ela: tenha ânimo. Fala: tenha ânimo, não desista. Fala para ela: não desista. O Mestre te chama. Ele te ouviu. Sabe o que acontece quando a gente não desiste? Sabe o que acontece quando a gente não se rende? Sabe o que acontece quando a gente escolhe lutar? Ele olha para nós. Não desista. Ele te chama. E aí você vai falar assim: mas Jesus não conhece todas as coisas? Você pode estar pensando aqui nessa noite: será que Jesus não conhece a minha dor? Ué, mas Ele não é Deus, não é todo poderoso? Será que Ele não sabe pelo que eu passo? Será que Jesus não tem visto o que eu tenho sofrido? Será que Ele não tem observado como eu tenho sido humilhado naquele trabalho? Será que Jesus não tem visto o que eu tenho passado dentro da minha casa? Será que Jesus não conhece todas as coisas, então Ele não sabe o que tem acontecido aqui dentro de mim? Jesus, Ele para. Você acha que Ele não sabia que aquele cego estava lá, meu irmão? Ele já tinha notado que aquele homem estava lá. Ele era Jesus, Ele é. Mas então por que Ele demorou tanto para atender aquele cego? Por que Ele demorou tanto? Por que o cego teve que ir contra a multidão, teve que clamar mais alto? Por que Jesus não atendeu de pronto? Sabe, meu, muitas vezes Deus vai usar situações para te mostrar duas coisas. Preste atenção nisso nessa noite. Muitas vezes Deus vai usar situações como essa para mostrar duas coisas para você. No meio da dificuldade, Ele vai usar uma prova dessa, uma dificuldade, uma situação dessa, para mostrar para você quem você é de verdade.
Ali, aquele cego talvez tenha ganhado a dignidade dele de volta. Ele falou: caramba, eu não imaginei que eu conseguia ir contra a multidão. Nossa, eu clamei mesmo, eu fui contra todo mundo e o mestre me ouviu. Talvez nem ele imaginasse que ele era capaz de fazer o que ele fez. Não é assim? Para o bem ou para mal, não tem algumas vezes na nossa vida que a gente faz alguma coisa, quando a gente passa da situação a gente fala: nossa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu consegui fazer isso? Porque é em meio à provação que o Senhor mostra para você quem você é. Deus, ele sabe quem você é. Jesus, ele sabia que aquele cego estava lá, mas ele precisava saber quem ele era. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitos de nós, muitas vezes, dizemos: a gente acha que a gente é muita coisa. A gente acha que nós somos os super-homens, as super-mulheres de Deus. Porque a gente lê um livro, porque a gente assistiu uma mensagem no YouTube, porque a gente segue o canal de fulano e a gente acha: uau, eu sou super santo, eu sou a prova de qualquer coisa. Mas quando vem a dificuldade, no primeiro caminho, na primeira luta, a gente desiste. E a gente vê que a gente não é nada daquilo que a gente achava ser. E 2, Deus usa situações para nos mostrar quem Ele é na nossa vida. Quem aqui ama Deus? Diga amém. A gente diz que ama Deus, mas muitas vezes na primeira dificuldade a gente larga Ele. A gente diz que é discípulo de Jesus, mas no primeiro momento em que somos ameaçados, a gente nega Jesus. Talvez isso que você está passando nessa noite esteja te mostrando de verdade quem você é. Sabe o que a Bíblia fala em Jeremias? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quem é você no dia da angústia? Quem é você no dia da dificuldade? É um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus, que vai contra a multidão e grita cada vez mais alto: filho de Davi, tenha compaixão de mim? Ou no meio da dificuldade, no meio da luta, você é um bebê chorão, uma bebê chorona, uma criancinha mimada que bate o pé quando Deus não faz o que você quer. Quem é você no meio da dificuldade? Quem é Deus para você? Deus é seu servo? Deus tem que fazer tudo o que você quer? Deus, ele tem que te obedecer? Ou ele é teu Senhor, como foi falado pela manhã? Ou ele é o teu Salvador? Ou ele é o teu Deus? Através dos nossos atos nós mostramos a nossa fé. E chegaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Sabe a mão dessa pessoa que você está segurando aí? Irmão, como é que aquela música fala? Tem os casca de bala por aí, né? Tem os... Como é que fala? Fala aí um sinônimo de uma pessoa difícil. Tem umas carnes de pescoço por aí, não tem? Tem mais o que? Oi? Tem uns parafusos sem rosca por aí, não tem? Tem gente que parece que nasceu para atrasar a tua vida, não parece? Mas também tem aqueles que são agentes de esperança para mim e para você. Tem, irmãos, ainda tem aqueles que realmente são filhos de Cristo. Ainda existem aqueles que são servos de Deus. De repente alguém vira para Bartimeu e fala: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Sempre haverá um agente de esperança. Sabe o que isso me diz, meu irmão? Sabe quem são as pessoas que nós precisamos ter perto da gente? Aquela que nos levam para perto de Jesus. Sabe quando vale a pena você andar com alguém? Quando aquela pessoa te leva para perto de Jesus. Quando aquela pessoa te leva até o Mestre. Quem te leva para longe de Jesus, você precisa ser um agente de esperança para levá-la para perto. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
Bartimeu, ele sabia piamente que Jesus era poderoso para realizar o milagre. E ele também sabia que a partir daquele momento a vida dele ia mudar. Bartimeu tinha essas duas razões. Por quê? Se o que ele estava pedindo para Jesus era para que ele tivesse vista, ele queria enxergar, a partir daquele momento, Bartimeu, quando Jesus atuar na tua vida, Bartimeu, a tua vida vai mudar. Mas a partir do momento em que a tua vida mude, Bartimeu, você vai ter que se mexer. Bartimeu, quando Jesus mudar a tua vida, acabou a esmola. Bartimeu, quando Jesus mudar a tua vida, acabou viver da caridade alheia. Bartimeu, quando Jesus mexer na tua vida, acabou o coitadismo, Bartimeu. A gente muitas vezes, Deus ele não faz algo na nossa vida por causa desses dois motivos. Um, a gente diz, mas a gente não crê realmente que Deus pode mudar a nossa situação. A gente, foi falado pela manhã, né? A gente não acredita que Deus pode realizar um milagre. A gente fala só da boca para fora, mas a gente não tem atitude de fé. E outro, sabe por que muitas vezes a nossa vida não muda? Fala pro teu irmão que está ao teu lado, a tua vida não muda porque você não quer mudar. É isso. Muitas vezes a nossa vida não muda porque a gente não quer mudar. Porque a partir do momento em que Deus agir na tua vida, você vai ter que se mexer. Irmão, todos aqueles no qual Jesus agiu na vida tiveram que se mexer. Não tem um que a vida mudou e ele não teve que tomar decisões, não teve que mudar de caminho. A gente vê lá Zaqueu, né? Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, mudou a vida de Zaqueu, Zaqueu também teve que tomar decisões, teve que parar de ser desonesto, teve que estornar o valor daqueles a que ele roubou, teve uma série de coisas que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus ele entrar na tua vida, ele mudar a tua vida, sabe por que tem muita gente que não quer mudar de vida? Porque já se acomodou na zona de desgraça que vive. Tem muita gente que está acomodado naquilo que vive. Muitas vezes é mais confortável essa vida miserável que eu estou vivendo do que ter que me mexer, do que ter que me mover, do que ter que abrir mão, do que ter que lutar numa nova vida que Cristo vai me dar. E muitas vezes a gente prefere o comodismo, uma vida desgraçada, e é por isso que muitas vezes Deus ele não age na nossa vida. Gideão, ele estava lá malhando trigo no lagar, ele estava fazendo uma coisa que não deveria fazer, num lugar onde não deveria fazer. O lagar não era o lugar de malhar trigo, era o lugar de pisar uvas. Gideão estava lá escondido, com medo do exército. Aí aparece um anjo para Gideão. O Senhor ele dá uma proposta de mudança de vida para Gideão. Meu amado, o Senhor nessa noite está colocando diante de você uma proposta de mudança de vida. Mais uma vez, a escolha é sua. E o anjo falou: Gideão, você vai ter que se mexer. Você vai ter que reunir um exército. E você que vai ter que ir lá batalhar, Gideão. Aí Gideão fala o quê? Ah, Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu não vou conseguir. Sabe por quê? Porque para ele aquela desgraça de vida era mais confortável. Ele estava acomodado. Fala para a pessoa que está do seu lado: se mexe, Gideão. Verso 51. E Jesus falando, Jesus manda chamar. Aquele cego se aproxima de Jesus. Se lembre nessa noite, Jesus está te chamando pelo nome. Pelo nome. Quando ele se aproxima de Jesus, imagine, irmãos, imagina a cena. Sobe o teclado, imagina a cena. Jesus está ali. Ele manda chamar Bartimeu. Bartimeu vai na direção de Jesus. Meu Deus. Aí a bateria também começa a fazer, né, para mexer na emoção. Ele me chamou, eu vou receber algo dele. Bartimeu se coloca diante de Jesus. Ele olha para Jesus. Jesus abre os braços e fala:
Bartimeu, o que queres que eu te faça? Para a música. Bartimeu olhou. Tá de brincadeira, Jesus? Tá de brincadeira. Ah não, Jesus está de brincadeira. Não é possível. Jesus, né? Ele podia falar: que queres que eu te faça? E aí? Que negócio foi esse? Que pergunta doida foi essa de Jesus? Deixa eu perguntar aqui pra você nessa noite. Quem aqui tem um problema muito grande que o problema vai ser resolvido? Pode levantar a mão. Um problemaço que você precisa da ação de Deus na tua vida. Problema mesmo. Não é unha encravada não. Problema mesmo. Não é cabelo crespo não. É problema. Não é sobrancelha falhada não. É problemão mesmo. Agora, esse problema está te sufocando. Ele está tirando a tua paz, tirando o teu sono. Muitas vezes ele está causando em você uma dor que você muitas vezes acha que não vai suportar. E quando esse problema muitas vezes ele bate a tua porta na calada da noite, quando a tua mente não para de trabalhar, você não consegue dormir, você deita e o problema vem. Você dorme com problema, você toma café com problema, você vai trabalhar com problema. Tuas emoções já estão abaladas por isso. E aí você muitas vezes se pergunta: poxa Jesus, você não está vendo o meu problema? Você não está vendo a minha dificuldade? Jesus, você não está vendo o que eu estou passando? Poxa Jesus, você não está vendo como é que o meu coração está doendo? Você não está vendo como é que eu estou abatido? Você não está vendo, Jesus? A gente muitas vezes, mesmo que com nossa boca a gente não faça, mas lá no teu íntimo você já fez essa pergunta: será que Deus não está me vendo? O que queres que eu te faça? Isso é pergunta que se faça para um cego? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você estiver passando por um problema terrível, que esteja tirando a tua paz e o teu sono, quando você estiver passando por uma dor tão horrorosa que você não consiga controlar e parece que ela vai te rasgar por inteiro, quando a situação estiver complicadíssima, ao invés de você questionar Jesus, deixa eu te dar uma dica. Fala para o teu irmão que está ao teu lado, bate um papo com Jesus. Aleluia. Conversa com Ele. Sabe o que Jesus estava falando ali com aquele cego, aquele mendigo? Você acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo com Bartimeu? Você acha que Jesus não estava vendo aquele cego? Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite: Deus não quer consumidores, Deus quer filhos. Ele não quer pessoas que vão até Ele só por causa de problemas. Sabe o que Ele quer com você? Relacionamento. Quando Jesus ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Ele está convidando Bartimeu: vem cá, vamos bater um papo, vamos conversar, fala um pouco de você para mim. Eu quero falar de mim para você. Eu quero que você me conheça mais. Eu quero que você ande comigo, não de ouvir falar, mas de comigo andar. Eu quero te convidar a levantar tuas mãos essa noite e dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Ele quer relacionamento. Sabe por que talvez você não tenha recebido até hoje? É porque você acha que Jesus é o gênio da lâmpada. Você acha que Ele é obrigado a fazer o que você quer. Ele quer que você o conheça. Agora, mais interessante é a resposta de Bartimeu. Quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? No verso seguinte ele fala: mestre, que eu tenha vista. Ou mestre, que eu veja.
Aparentemente, Bartimeu não ficou indignado com a pergunta de Jesus. Aparentemente, Bartimeu entendeu o que estava acontecendo ali. Bartimeu entendeu o que estava acontecendo ali. Você consegue entender o que está acontecendo nessa noite? Você consegue entender o que o Espírito Santo está falando nessa noite no teu coração? O Senhor está te despertando para se levantar e parar de ficar chorando no ombro dos outros e chorar aos pés de Jesus. Ele está te levantando a parar de ficar de coitadismo e começar a se levantar e aclamar. Ele está te dizendo que você tem uma escolha na tua vida. Você pode se entregar e viver como um derrotado, ou você pode lutar. E a vitória já foi garantida por você naquela cruz. Ele está te convidando a tomar um novo rumo. Jesus quer mudar a sua vida, mas você vai ter que se mexer. Bartimeu fala: mestre, que eu tenha vista. Sabe o que Bartimeu está falando ali, irmãos? Ali é uma dupla resposta de Bartimeu para Jesus, e é um duplo pedido. Quando ele fala mestre, que eu tenha vista, o primeiro termo que ele usa é mestre. Ele era cego, ele mendigava à beira do caminho, ele só tinha ouvido falar de Jesus. Bartimeu não tinha andado com Jesus, então até aquele momento ele não era seguidor. Ele simplesmente ouviu, e quando ele ouviu que era aquele Jesus que tinha ressuscitado mortos, aquele Jesus que tinha dado vista já a outros cegos, aquele Jesus que tinha visto feito surdos ouvirem, mudos falarem, ele foi até aquele Jesus. E quando aquele Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? A primeira coisa que ele fala, o primeiro termo que ele usa é mestre. Bom, mestre é mestre de um discípulo. Professor é professor de um aluno. Sabe o que Bartimeu estava falando ali com Jesus? Quando ele primeiro fala mestre, quando Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? A primeira coisa que Bartimeu pede para Jesus não é resolva o meu problema. A primeira coisa que Bartimeu fala para Jesus não é arranque a minha dor. Lembram? O meu problema, a minha dor, a minha dificuldade. Sabe o que Bartimeu fala? Mestre. A resposta de Bartimeu para Jesus: o que queres que te faça? É: me faça um discípulo teu, Senhor. Seja meu mestre, seja meu professor. Eu quero aprender de ti, Jesus. Porque Bartimeu, ele durante tanto tempo foi colocado à margem da sociedade. Talvez aquele homem deveria ter sido tão maltratado. Qualquer um que olhava para Bartimeu não dava nada por ele. Ele não tinha mais esperança. Mas teve um dia que um seguidor de Jesus, um dos discípulos naquela multidão, falou assim: ó, tem de bom ânimo, levanta-te que o mestre te chama. Bartimeu estava falando para Jesus: eu quero ser como um desses. Eu quero ser resposta para a oração de alguém. Eu quero ser um agente de esperança. Jesus, eu quero ser igual um desse que me disse: tem bom ânimo que o mestre te chama. Eu quero levar pessoas a ti, porque eu não quero mais olhar para o meu problema. Eu não quero mais olhar para a minha vida. Eu não quero mais olhar para o que eu tenho passado, mas eu quero ser um agente de esperança. Eu quero ser resposta de oração para aquele que precisa. Eu quero ser um pregador de boas novas. Eu quero ser alguém que vai servir de cura para outro alguém. É isso que eu quero. Esse é o segredo para você transcender a dor. Não é só parar de olhar para a sua dor, mas começar a se importar com a dor de alguém. Porque nós somos egoístas. Até então a gente tem olhado para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para o que a gente tem passado. E o que você tem feito por alguém? O que nós temos feito por aqueles que precisam? Depois,
Aí você vai falar, pastor Humberto, mas como é que você pode me dizer isso com segurança? Porque a Bíblia diz que depois a coisa acontece. Bartimeu, ele fala, depois que eu tenha vista. Por que primeiro Bartimeu falou, eu quero ser teu discípulo, e depois ele falou que eu tenha vista? Para que se cumprisse na vida dele, e o que precisa cumprir-se nas nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É primeiro o reino de Deus, é primeiro o plano de Deus, é primeiro a vontade de Deus, é primeiro ser instrumento de Deus, e o resto Ele vai acrescentar. Mas é preciso ter fé, Bartimeu. É preciso parar de choramingar, Bartimeu. É preciso se mexer, Bartimeu. É preciso querer mudar de vida, Bartimeu. Enquanto você se preocupar com a sua dor e ignorar a dor do outro, desculpa, a sua dor só vai aumentar. A verdade é essa e não tem para onde correr. Enquanto você se preocupar com a sua dor e ignorar a dor do outro, a sua dor só vai aumentar. Verso 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Eu falo que Bartimeu ali começa a ser o discipulado, mas deve ter sido um discípulo muito difícil. Porque Jesus fala para Bartimeu assim, você está curado? Resolvi teu problema? Você está enxergando? Agora vai, Bartimeu. Bartimeu vira para Jesus e fala, vou nada. Sabe por quê? A Bíblia diz aqui, vai embora, Bartimeu. Vou nada. Que isso? Começou a bater de frente com Jesus assim? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Agora eu quero que você, com muito respeito, com muito amor e com muita graça, seja um agente de esperança na vida do teu irmão, para de repente sacudir esse coração duro dele, para de repente fazer pingar uma gotinha nesse coração gelado aí, para despertar teu irmão para a vida. Olha bem fundo nos olhos dele. Fala assim para ele, primeiro você ouve falar de Jesus. Depois você experimenta o poder de Deus. Fala para ele, então a sua vida é completamente mudada. Fala para ele, e finalmente você segue Jesus pelo caminho. Aleluia! Aleluia! Tem a hora de seguir Jesus. A Bíblia diz, e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e não foi. Seguiu Jesus pelo caminho. Você acha que Bartimeu seguiu Jesus o quê? Ficou só andando atrás de Jesus? Não, ele seguiu, se tornou um seguidor. Você acha que o milagre que Jesus fez na vida de Bartimeu ficou calado? Foi um daqueles que anunciaram as boas novas. Sabe por que Deus ele realiza milagres? Todo milagre tem um propósito. E o propósito do milagre é engrandecer o nome de Deus. Bartimeu foi alguém que falou, olha, tá vendo aquele homem ali? Olha o que ele fez na minha vida e ele pode fazer na sua também. O problema, irmão, é que a gente quer vir culto depois de culto, evento depois de evento, encontro depois de encontro, nos enchendo, aprendendo, engordando, e não queremos fazer nada para ninguém. Não fazemos nada para ninguém. A gente fica curtindo as nossas dores. A gente fica curtindo as nossas mazelas. A gente fica no país da coitadolândia, sendo um bando de coitadinhos. Coitado de mim. Irmão, meu Deus. Sabe por que tua vida não muda? Porque você não muda de vida. É muito simples. É muito simples. A gente fica respirando nosso próprio problema, nossa própria desgraça, nossa própria dificuldade, e a gente não cresce. Deixa eu te falar, falamos sobre frutificar. Deixa eu te falar uma coisa, foi falado aqui no início, que a árvore que frutifica é a árvore que está saudável. A
árvore que frutifica é a árvore que está saudável. E sabe o que acontece quando aquela árvore que está saudável, ela dá fruto? Aquele fruto, quando ele está maduro, ele precisa servir de alimento para outra pessoa matar a sua fome. E deixa eu te falar uma coisa, se aquele fruto não é colhido da árvore, sabe o que acontece com aquele fruto tão bonito? Aquele fruto daquela árvore tão linda, ele apodrece. Se a tua vida não serve para alimentar a vida de outros, cuidado. Cuidado. Aquele fruto, ele apodrece. E quando ele apodrece a tal ponto que não consegue mais ficar na árvore, ele cai. E muitas vezes ele atrai carniçais, animais que vão fazer mal à própria árvore. Cuidado. Cuidado. É tempo de frutificar. É tempo de seguir Jesus pelo caminho. Você tem uma escolha nessa noite. Tire o foco da sua dor. Ah, pastor, você está dizendo que a minha dor não importa? Importa. Você está dizendo que minha dor não interessa para Jesus? Interessa muito. Mas entenda uma coisa. Jesus, ele tem coisas muito maiores para você. E a minha dor? A sua dor é isso aqui para Jesus. No momento que você conseguir entender isso, que a sua dor é isso aqui para Jesus, e que os planos que Ele tem para você são muito maiores, e quando você se lançar a esses planos, Ele vai passar que nem um trator por cima da sua dor, e meu amado, você não vai nem ver mais o que aconteceu. O segredo é parar de olhar para nós mesmos. Tem muita gente que para parar de olhar para o próprio umbigo, só fazendo uma cirurgia, aquela cirurgia que perde o umbigo, como é que é? Como é que é, Dani? Fala aí. Abdominoplastia, né? Que perde o umbigo. Só desse jeito. Porque senão a pessoa não vai parar de olhar para o próprio umbigo nunca. Para. O segredo não é receber de Jesus. Fale, o segredo não é receber de Jesus. Diga, o segredo é seguir a Jesus pelo caminho. Vamos aplaudir a Ele porque Ele é digno. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite.